E aí, mergulhados nesse orgulho, a gente vai se tornando pessoas insuportáveis. Porque isso é muito estranho. É uma consequência natural do pecado em nós. A gente vai ficando insuportável a nós e aos outros. Quem se acostuma com o pecado que comete, quem se acostuma com a conduta pecaminosa, vai se tornando uma pessoa cada vez mais difícil na comunidade. E às vezes, minha gente, é líder de comunidade há mais de 20, 30 anos, está lá à frente de pastoral, é padre, é freira, é bispo. O diabo não faz acepção de pessoas, não. Ele quer plantar a sua semente e escolhe de maneira especial os religiosos para que a gente se torne causa de escândalo àqueles que convivem conosco. A conversão é para mim, padre, é para o bispo que agora nos assiste, é para a irmã religiosa que também se acostumou com seus pecados, que também se acostumou a destratar os seus funcionários, os seus colaboradores. Nós temos tantas pessoas ao nosso redor. Essa palavra hoje, esse convite ao mergulho na misericórdia, é para aquele líder de grupo de oração que há anos e anos está à frente de um grupo de renovação carismática, mas já se acostumou com seus pecados, já se acostumou em sentir-se superior aos outros, já se acostumou em fazer julgamento o tempo todo das pessoas que estão ao seu lado, já se acostumou a ser fofoqueiro. O diabo nada de braçadas onde não existe consciências iluminadas. O diabo faz a sua festa nas nossas sacristias, ri da nossa cara, debocha do nosso cristianismo, debocha do nosso catolicismo. Sim, também os evangélicos que nos assistem sabem que eu estou falando. Sabem que eu estou falando. Conhece isso de perto. Aquele pastor desonesto que utiliza-se da boa vontade dos seus fiéis para se enriquecer, que não está nem um pouco comprometido com o evangelho. Sim, é gente que se acostumou com o pecado. É aquele líder que se diz cristão, mas que utiliza-se do papel que ocupa para poder humilhar os outros, para cavar os seus interesses. Tempo de conversão, minha gente. Tempo de jogar luz nessas situações, como se a gente acendesse uma lanterna na própria vida e começasse a entrar nesse porão escuro que é a nossa personalidade e não deixar que nada, absolutamente nada, fique fora da luz. Para que essa luz da misericórdia tenha condições de atingir todas as instâncias das nossas misérias. Que nada fique de fora. Que absolutamente nenhum detalhe da nossa personalidade miserável fique fora da lanterna de Jesus. Não porque Ele quer nos envergonhar, não é isso não. Acender a luz e mostrar o erro que nós cometemos é para o nosso bem. Eu sempre gosto de dizer isso. Alguém um dia colocou para nós que o primeiro a ser beneficiado com a nossa conversão é Deus. Não é não. O primeiro a ser beneficiado com a conversão não é o pai do menino, é o menino. É ele que se reconcilia com ele mesmo. É ele que corrige os seus erros. E quem corrige o seu erro tem condições de ser mais feliz. Quem expulsa do coração os seus ciúmes vai ter condições de ser mais feliz. Quem expulsa da sua vida a fofoca, a palavra maledicente, vai ter a oportunidade de ser mais feliz. O primeiro a ser beneficiado com a conversão é o convertido. Ouse deixar a promiscuidade de lado. Ouse a valorizar mais o seu corpo. E você vai ver o bem-estar que essa sensação de cuidado vai lhe dar. Ouse olhar para a sua sexualidade com mais responsabilidade. Ouse não se interpretar como uma praça pública, ainda que o mundo esteja socializando a sexualidade como uma praça pública. E você vai sentir os benefícios da castidade na sua vida.
Ah, padre, que discurso. Pois é. Deus muda as nossas ideias. Basta você permitir que essa lanterna seja acesa na sua vida. Basta você permitir que Deus ilumine tudo. Não permita que Deus ilumine apenas algumas partes da sua vida. Você fica no prejuízo. Se Deus não mexe em tudo, o prejudicado é você. É como se nós estivéssemos fazendo uma receita de um bolo muito saboroso, mas a gente deixa de colocar 2, 3 ingredientes. O bolo nunca será bom como aquele que coloca todos os ingredientes. Eu, na minha vida, eu preciso permitir que Deus venha iluminar todos os detalhes dela. Você acha que eu não me investigo diariamente? Você acha que eu não encontro dentro de mim atitudes pagãs o tempo todo? Gestos egoístas, atitudes egoístas, pensamentos diabólicos? Ah, mas eu preciso colocar tudo isso com muita honestidade diante de mim e diante das pessoas que convivem comigo. Sabe por quê? Porque quando eu conto o que me ocorre, eu me comprometo. Se eu olho para essa quaresma como uma oportunidade que eu tenho de me curar em relação a alguma pessoa, eu conto para alguém, eu conto para algum amigo, porque assim eu me comprometo com a lanterninha que Deus iluminou. Deus iluminou aquilo dentro de mim e me mostrou uma pessoa que eu preciso reencaixar na minha vida, que eu preciso perdoar, que eu preciso bater na porta, devolver o que eu roubei dela. A paz, muitas vezes, né? O beneficiado sou eu. E depois Deus dá um sorriso por saber que eu estou sorrindo também. Porque senão a gente fica com uma imagem muito mesquinha de Deus, que fica vigiando o que a gente faz, que fica preocupado só para poder ficar agradável diante da situação. Não, Deus não é mesquinho assim não. Eu é que sou mesquinho, eu é que penso que Ele é assim. Mas quando eu permito que Jesus me mostre a verdadeira face do Pai, eu descubro que Ele fica satisfeito e feliz toda vez que eu conserto um comportamento que me prejudica na minha vida. Toda vez que eu acendo uma luz no meu comportamento, toda vez que eu acendo essa lanterna, vou ficar na quaresma com esse sinal, a lanterninha acesa na minha vida. Igual naquela cena de filme, né? Que o personagem principal entra dentro do sótão e fica correndo aquela lanterna pelas paredes para ver se encontra o fantasma. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos acender a lanterninha da misericórdia divina e vamos permitir que ela venha varrer com a luz todos os cantos escuros da nossa personalidade. E nós temos muitas formas de fazer isso. A igreja nos ensina a quarar a alma. E o evangelho de hoje ele é muito sugestivo. Aliás, eu vou ler um pouquinho mais do trecho que está no evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6 e depois 16 ao 18. Mas eu vou ler também esse miolinho aqui antes de chegar no 16º, no versículo 16. Jesus está dando uma série de conselhos. O contexto desse evangelho é o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Quem já esteve em Jerusalém, desculpe-me, isso aqui fica na região da... Como é que chama ali, gente? Onde fica o sermão, onde foi feito o Sermão da Montanha? Pronto, falta... E olha que eu estou descansado das férias, hein? Vou lembrar até o final. É uma região belíssima, no alto de um monte. Nós temos uma vista lindíssima de todo um vale. Inclusive a gente consegue... É um dos lugares onde a gente faz uma contemplação muito, muito, muito especial. O Sermão da Montanha, Jesus escolheu um lugar especialíssimo para poder reunir os seus amigos e toda aquela multidão. Então o Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos que faz com que uma vida prática seja colocada, né?
Ele não faz um discurso teórico, não, ele vai na vida prática. Como é que nós podemos quarar a nossa alma? Como é que nós podemos colocar o nosso coração no movimento dessa conversão? Ele começa falando de felicidade, ele começa a falar falando de bem-aventurança. Bem-aventurança é uma palavra que também, uma expressão que também pode ser traduzida como bem encaminhado. O bem-aventurado é aquele que está no bom caminho. Nós já conhecemos o discurso das bem-aventuranças, mas depois nessa continuidade ele vai falar do sal e da luz, da necessidade que o cristão, daquele que o segue, tem de ser sal e de ser luz no meio da multidão. Fazer a diferença através da sua vida. Até que ele chega lá, nas questões práticas. Lembrando que Jesus é um judeu, está falando, fazendo de alguma forma, ele faz uma crítica à religião do seu tempo, por isso ele vai falar dessas coisas aqui. Cuidado, não pratiqueis a vossa justiça na frente dos outros só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, esses que fazem de maneira pública já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Olha que interessante, nós vamos continuar depois, mas deixa eu falar um pouquinho desse trecho. A gente sabe que os hipócritas, a que Jesus se refere, são aqueles que se utilizam da caridade para fazer alguma vantagem diante dos outros, né? É aquela velha história, quer aparecer, então fica fazendo e contando o que faz. Veja bem, o contexto religioso de Jesus, esse contexto que ele critica, era justamente um que motivava muito as práticas públicas de caridade. Até mesmo os pecadores eram colocados, né, diante de todos para que todos soubessem que ele era um pecador. Tudo era muito público, o pecado e a caridade. Jesus faz uma crítica dizendo que nós precisamos ficar preocupados com a dimensão interior da nossa caridade. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. Ele diz que não, que isso não serve para nada. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Jesus está dizendo que o primeiro ponto a ser tocado na esmola, porque já que a gente fala que o tempo da quaresma é um tempo privilegiado de nós exercermos a caridade, isso eu acho interessantíssimo. Eu ficar atento a esse tempo de quaresma para eu poder exercer a minha caridade e isso acelerar ainda mais o meu processo de conversão. Isso não pode ser público. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, né, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre
Ele não está amarrado a nenhuma necessidade. É ele por ele mesmo. Jesus continua: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam também eles a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. Olha que bonito isso, minha gente. Ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai te dará a recompensa. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com a minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, Padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir. Só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, Padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem,
Todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo. Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser, para ela, realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil, porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, aqui as ligações nervosas do meu cérebro. Então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não. É a postura
diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir, então é o momento dela agir, reagir, né? Já está reagindo, é o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação, de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. A igreja nos convida a viver nesse tempo forte de conversão aquilo que é o específico da nossa vida cristã, a nossa união, a nossa conexão a Jesus. Quanto mais Jesus viver em nós, maior será a nossa condição de ser cristão. Esta presença de Deus na história através de nós. A gente sabe que são os nossos excessos que impedem muitas vezes de nós nos transformarmos em verdadeiros cristãos. São os excessos da vida que fazem parte de nós, né? Há uma mística interessante que é para a gente viver na quaresma, que é a mística do sacrifício, do jejum, da oração. Quando a igreja nos propõe o jejum, a oração, o sacrifício, outra coisa ela não quer senão nos dar a oportunidade de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Todo mundo sabe o que é uma viagem com muitas malas, né? Como a gente fica cansado só de carregar tanta bagagem. Às vezes na vida vai acontecendo muito a mesma coisa. Nós vamos ficando pesados à medida em que a gente vai vivendo. Nós vamos ficando com excessos. E de vez em quando, o sacrifício, o jejum, a oração, vai nos sinalizando para aquilo que a gente precisa deixar. O sacrifício por ele mesmo não tem sentido. Ele está sempre em vista de um bem maior. A restrição de hoje me ensina uma disciplina que é necessária para a vida cristã. Disciplina é uma palavra que nós deixamos de viver muitas vezes. Nós não queremos muita disciplina, por quê? Porque a disciplina vai exigir de nós. Se você se compromete a ter uma regularidade, por exemplo, se você se compromete a dormir um pouco mais cedo, você vai ver que você vai ter que fazer sacrifício, porque nós somos estimulados demais para a gente ficar acordado até tarde. E a disciplina de dormir cedo, ela faz bem demais ao coração, ela faz bem demais à saúde, você vai ter um coração mais saudável. Os médicos nos ensinam que muitos problemas cardíacos estão diretamente ligados à falta de sono. O estresse, a depressão, nascem muitas vezes de um jeito irregular de viver. Veja bem que na quaresma a gente se exercita no sacrifício, mas isso deveria acompanhar a nossa vida toda. E a igreja é sábia quando ela nos propõe essas regras, esse jeito interessante de lapidar os excessos. Quaresma é um tempo de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Julgar fora um pouco daquilo que está nos pesando, né? Eu me lembro que nós sempre tínhamos o hábito, quando terminava o ano, quando a gente ia mudar de série, né? Que a gente pegava os livros velhos que não iam ser mais usados na escola, a gente sempre dava um jeito de passar aquilo tudo para frente. Alguém vai precisar, e a minha mãe sempre nos ensinava isso. Esse livro você não precisa mais, então passe para quem você precisa, para que possa chegar o novo. Porque senão a gente não tem espaço na mochila, não tem espaço na bagagem para tanta coisa, não é verdade? Muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós deixamos de receber a novidade é porque a gente insiste em manter os pés naquilo que é velho. O comportamento é a mesma coisa. Se a gente precisa ter uma nova postura diante da vida, nós precisamos dar um jeito de jogar fora aquela postura antiga, porque senão o novo não vai prevalecer. E a igreja nos ensina que nós temos todo um instrumental de vida cristã para nos ajudar a lapidar esses excessos. A Eucaristia, a presença real de Jesus.
oportunidade que nós temos de nos configurar ao Cristo, ao receber a Eucaristia em mim, eu me transformo naquilo que recebo. Isso é lindo. Jesus é vivo no meu coração toda vez que eu me aproximo do altar do sacrifício. A confissão, quando eu jogo os meus pecados fora, quando eu conto para o sacerdote os pecados, os meus pesos, e dele recebo a absolvição, estou recebendo uma nova certidão de nascimento. É como se Deus tivesse me dado a oportunidade de nascer de novo. Todos os meus pecados estão absolvidos. E ali eu recebo uma oportunidade de vida nova. A oração, seja através da palavra, ou seja através das orações tradicionais, seja através da oração espontânea, são conexões que eu posso viver com o coração de Deus. Eu fico muito assim motivado a falar disso. Nós estamos cada vez mais deixando a palavra de Deus de lado, Não faz parte muitas vezes da nossa vida. Nossa vida corrida, nós não temos mais aquele tempo de parar, de refletir o evangelho do dia. Eu me recordo que no meu início de caminhada, esse era um hábito que eu gostava de ter todos os dias de manhã. Meditar o evangelho do dia. Não significa a meditação da missa, aquele momento da missa. Não, um momento à parte. Geralmente quando a gente vai para a missa, nós já temos que estar no clima do evangelho do dia. Gente, não custa nada. Às vezes 2 minutos são o suficiente para nós fazermos a leitura do evangelho. De manhãzinha, logo quando nós acordamos. Tomar o conhecimento com a palavra que a igreja elegeu para nortear todos os cristãos no mundo inteiro. Ao ler o evangelho do dia, você está em comunhão com toda a igreja do mundo. O mesmo evangelho que está sendo pronunciado aqui, que está sendo proclamado aqui, está sendo proclamado na Europa, na Ásia. Nós estamos em comunhão. E esta palavra de Deus é um referencial para a minha transformação. Qual é o nosso modelo de conversão? É Jesus. Jesus é o nosso referencial humano. É nele que nós prestamos atenção. Queremos ter um coração semelhante ao dele. E a melhor maneira de conhecê-lo é através da palavra. Toda a pregação da igreja gira em torno da palavra. Nós anunciamos Jesus vivo e ressuscitado. E um dos lugares em que nós temos esta ressurreição, esta presença viva, é a palavra. Então você vai ver que durante a quaresma você pode intensificar. Não significa que é só na quaresma. Na quaresma nós intensificamos essas oportunidades que Deus tem de entrar na nossa vida, de agir no nosso coração, de mudar o nosso jeito de ser. Você pode ter certeza que muita coisa vai ficar melhor na sua vida à medida que você permitir que Deus seja em você. Pode observar, minha gente. Geralmente os nossos sofrimentos nascem de regiões da nossa vida e do nosso coração onde Deus está ausente. Porque se Deus não preenche o espaço, nós vamos dar um jeito de preencher com aquilo que é humano, com aquilo que é frágil. E geralmente aquilo que é humano e frágil não nos sustenta durante muito tempo. Agora, aquilo que é humano e frágil, mas está sob o comando de Deus, este vai durar. Por quê? A bênção e a graça de Deus nos sustenta nessa hora. Eu continuo tendo todos os pecados do mundo, todos os limites do mundo, você também. Mas a certeza de que Deus está, que nós não nos perdemos de Deus, é que nos dá garantia para a gente não deixar de continuar. E a quaresma é esse tempo especial que a igreja nos chama, nos abre os olhos para aquilo que nós estamos deixando de lado. E é sempre bom a gente tomar consciência daquilo que nós estamos esquecendo da nossa vida cristã para que a gente possa reassumir. Reassumir esses compromissos com Deus é dar a Ele a oportunidade de continuar agindo e trabalhando em nós. Lembrando que o que eu digo a você é para mim também. Eu não estou dando fórmulas prontas, mágicas, não. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos aqui, a partir da vida das pessoas, a partir desta vida partilhada que nós temos aqui no programa de direção espiritual, é antes de tudo um exercício que eu também preciso viver. Todos nós estamos neste mesmo barco e precisamos colocar este barco em alto mar.
porque é assim que Deus nos quer, navegando para águas cada vez mais profundas.